Olá, boa noite, graça e paz. A graça e a paz de Deus nos vem pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devido a um motivo de força maior, nós não podemos fazer a live ao vivo, né? Então eu tive que fazer essa live gravada mesmo. Mas eu acredito que na próxima quarta-feira, à noite, às 22 horas, nós teremos a nossa live. Nós voltaremos com a nossa live ao vivo, ok? Então, eu quero continuar com o assunto de quarta-feira passada, onde nós falamos sobre se realmente Deus está no controle. Deus realmente está no controle de tudo. E nós começamos a falar desde Gênesis, como Deus criou o ser humano, como Deus deu a esse homem e a essa mulher o domínio sobre toda a terra, sobre todo o mundo. O mundo, ele é governado pelo ser humano, pelo homem, pela mulher. O mundo é governado por nós. O mundo não é governado por outro ser que não seja nós. Então, quando o homem pecou, ele se entregou, ele se colocou debaixo do domínio de Satanás. E de Satanás vem tudo que não presta. Tudo aquilo que não presta vem do diabo. Doença, pobreza, miséria, tudo que não prestar, tudo aquilo que contribui de alguma maneira contra o bem-estar, o desenvolvimento e o crescimento desse ser humano vem do diabo. O padrão de Deus é sempre o melhor. Deus só tem o melhor para mim e só tem o melhor para você, para que nós possamos desfrutar. Mas quando o mundo, uma vez entregue ao homem, esse homem entrega de bandeja a Satanás, ele se entrega, essa que é a verdade, ele se tornou, não apenas ele foi para o reino das trevas, como ele se tornou parte das trevas. Então hoje, Satanás governa este mundo através do ser humano, através da obra maravilhosa de Deus chamada ser humano. Porque o homem pecou, e quando o homem pecou, ele abriu a brecha, ele deu ao diabo o poder de atuar nesta terra. E é por isso que não é Deus que está no controle. Quem está no controle é quem? O ser humano. Mas não é o diabo que está no controle? A Bíblia diz que a Bíblia o chama de príncipe desse mundo. A Bíblia diz que ele está nesse mundo. E a Bíblia diz, inclusive, que o mundo jaz, ou seja, está ligado no maligno. Mas o diabo, ele precisa do ser humano para poder agir aqui na terra. Por quê? Porque a palavra de Deus foi que domine ele, não o diabo, nem os anjos. Ele, o ser humano, sobre toda essa terra. É o ser humano que domina aqui. Então, tudo aquilo que ocorre nessa terra não é por permissão divina, e sim por uma permissão humana. Tudo aquilo que existe, que acontece nesse mundo, não ocorre por uma permissão divina, porque Deus quis, ou porque Deus desejou, ou mesmo Deus não quis, mas permitiu. Não, é por uma permissão humana. É por isso que existe. Satanás não poderia agir aqui na terra se o homem não tivesse pecado. Então o mundo está no controle de quem? Do ser humano, da pessoa, do homem e da mulher. E a única maneira que o homem e a mulher têm de sair de debaixo do domínio de Satanás e sujeitar-se ao governo e ao reino de Deus é simplesmente começando toda a sua vida de novo. É começando do início, ou seja, é nascer de novo. Nascer de novo. Ou seja, quando ele recebe Jesus, quando ele recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nesse momento, nesse instante, ele passa a estar no reino da luz, no reino que vem de Deus. Então,
Nós vemos lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Observe, Deus deseja. Ora, Deus deseja tanto que já enviou Jesus para que todo aquele que cresce nele tivesse vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Observa bem a questão. Deus, ele agiu para alcançar o ser humano. E ele deseja que o mundo todo mundo seja salvo. E não apenas isso, não só ser salvo, como também chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas não é assim. Nós já sabemos que não é assim. Segundo a palavra, sabemos que muitas pessoas estão indo e irão para o inferno. Segundo a palavra, nós já sabemos que muitas pessoas não serão salvas, segundo o que a Bíblia diz. Mas não é desejo de Deus? Está vendo que isso... Dá para notar que não é Deus que está realmente no controle? Até porque se tivesse, o mundo todo já era salvo. A grande verdade é que a palavra de Deus diz lá em Tiago, no capítulo 1, nós lemos, vamos dizer aqui novamente, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo que é bom vem de Deus. Tudo que que acrescenta vem de Deus. Tudo aquilo que traz, que vai aumentando na vida das pessoas, vem de Deus. Tudo aquilo que faz prosperar vem de Deus. A saúde vem de Deus, a doença vem do diabo. A pobreza não vem de Deus, a pobreza vem do diabo, mas a riqueza vem de Deus. Sabe, a prosperidade vem de Deus, mas a falência vem do diabo. É por aí, a união vem de Deus, mas a segregação não vem de Deus. E por aí vai afora. Pode notar, sempre onde tiver uma coisa boa, uma coisa que acrescenta, algo que é bom, que é puro, que é excelente, vem de Deus. O diabo até pode trazer algumas coisas boas. Pode sim. Desde que essas coisas boas levem a que os seus propósitos sejam estabelecidos. Aí sim. Então, aquilo que parece ser bom, na verdade não é. Por quê? Porque quando estabelece o propósito de Satanás, já não é bom. Essa que é a verdade. Se o homem estiver debaixo da vontade de Deus, estiver no reino de Deus, as decisões dele serão acertadas. Os pensamentos dele passará a ser um pensamento acertado, um pensamento correto. Pastor, mas eu conheço pessoas que dizem que nasceram de novo e tal, e as decisões não são acertadas. É bem verdade que enquanto estamos nessa terra, nós temos as nossas falhas, nossas imperfeições. Tudo isso pode acontecer. Amém? Falhas e imperfeições acontecem com todo mundo. Por quê? Porque aqueles que nasceram de novo, estamos sendo aperfeiçoados. Essa que é a verdade. Aperfeiçoados, ou seja, a gente vai crescendo, o entendimento vai chegando e a gente vai melhorando. O entendimento vai chegando e a gente vai melhorando. O entendimento vindo de quem? Da palavra de Deus. O entendimento vindo de quem? De Deus. O entendimento vindo através da revelação do Espírito Santo. E sim, nós vamos melhorando. Eu sou muito melhor hoje do que ontem. Amanhã vou ser muito melhor do que hoje. E assim vai. Até o dia quando o céu vai se abrir e Jesus descer. Aí nesse dia todos alcançaremos a perfeição, porque todos estaremos na estatura do varão perfeito. Amém? É isso que acontece. Entretanto, muitas vezes nós, depois que já nascemos de novo, depois que recebemos Jesus como Senhor, depois que nós já estamos no reino da luz, ainda assim, muitas vezes responsabilizamos Deus por coisas que nos acontecem. Então, eu vou orar
para Jesus curar. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu vou orar para Jesus curar. Se fulano for curado, é porque Deus quis. E se ele não for curado, é porque Deus não quis. Simples assim. Eu vou orar para que se resolva esse problema. Ok? E se não se resolver o problema? Então é porque Deus não quis. Não quis resolver. Então, afinal de contas, ele é Deus. Não importa, ele é sempre Deus. Ele decide as coisas. Ele é soberano. Eu concordo plenamente. Ele é Deus e ele é soberano. Mas a soberania de Deus não abre espaço para que a palavra dele não seja considerada. Ou seja, Deus exaltou acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Está escrito lá em Salmos. Então, o que Deus falou pronto, fim de papo. Deus, ele não volta atrás. Deus, ele não caminha contrário ao que a sua palavra dele fala acerca dele. Deus não caminha contrário. O que ele falou é hoje, amanhã e será eternamente. É a vontade de Deus. A palavra de Deus reflete a vontade de Deus. Você quer saber o que Deus quer para esse mundo? Veja na palavra de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A palavra também nos diz lá em Romanos que aquele que não poupou nem o seu próprio filho, antes nos entregou por nós, não nos dará, observa só a pergunta, não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Sabe, meu irmão, Deus quer que você viva bem, confortavelmente bem. Ele tanto quer que ele já fez a parte dele, para que hoje você vivesse uma vida em abundância, para que hoje você vivesse o melhor nesta terra. Tá, pastor, mas o detalhe é porque eu não estou vendo isso não, eu não vejo isso na minha vida não. Olha, pelo contrário, aconteceu assim, isso ruim, isso aí, que é muito ruim e tal. Por que aconteceu? Porque Deus permitiu. De novo, não foi Deus quem permitiu. É bem verdade que você está no mundo, e pelo fato de você estar no mundo, existem coisas e certas situações que acontecem nesse mundo que jaz no maligno, que embora o Satanás ele domina sobre a terra, na verdade ele não domina, embora ele não domine totalmente sobre a terra, contudo a presença dele, a sua malignidade está infestada por todo canto, por todo lugar. Então, por isso nos vêm provações, tribulações, situações adversas, nos vêm coisas que nós não gostaríamos que acontecesse, mas vem para mim, para você e para todo mundo. Por quê? Porque ainda estamos no mundo que jaz no maligno. No céu não tem tribulação, no céu não tem dor, no céu não tem pobreza, no céu não tem doença. No céu não há pranto, não há angústia, mas aqui na terra existe. Por quê? Porque Satanás está por aqui. Por quê? Porque o homem, o ser humano, a humanidade, o sistema maligno está completamente comprometido com o maligno. Simplesmente, simples assim. É por isso que vem. Mas Deus, uma vez que passou a morar dentro de nós, Ele não nos abandona. Ele não nos deixa só. Ele não deixa a gente de lado, não. Ele está conosco. E Ele nos deu a sua palavra para, através da sua palavra, nós que nascemos de novo, nós que recebemos Jesus como Senhor, através da sua palavra, nós possamos desfazer as obras do diabo. Desfazer o reino das trevas. Desfazer tudo isso. Aquilo que o diabo fizer contra você, aquilo que ele fizer contra a sua vida pode ser desfeito, se tão somente você se apegar ao que diz a palavra de Deus, ao que a Bíblia diz. A questão é, você está apegado a isso, querido? Você está apegado a essa palavra do Senhor? A sua vida está apegado à palavra? Sabe? Se Deus já fez a parte dele, ou seja, Ele já nos curou há 2000 anos atrás, Ele nos perdoou os nossos pecados 2000 anos atrás,
A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que fôssemos ricos, aonde? Lá na cruz, 2000 anos atrás. Se ele já fez isso, o que resta para mim e você fazer? O que é que resta para a gente fazer? Simples. Receber pela fé o que ele nos fez. A grande verdade é que Deus, ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos, ele já nos curou, ele já nos fez mais que vencedores, ele já nos fez vitoriosos, ele já nos elegeu nele, tudo mais. Só que tudo isso foi por graça, não foi pelo que você fez, não foi pelo que você deixou de fazer, porque não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não é por isso. Ele simplesmente te abençoou muito antes de você nascer. Muito antes de você nascer. Ah, mas é porque ele sabia que eu ia... Não. Deus, ele nos abençoa independente daquilo que a gente faça ou deixe de fazer. A grande verdade é que eu e você somos curados independente de ter fé ou não. Nós já fomos libertos independente de ter fé ou não. Já. Ou seja, aquilo que era para Deus fazer, ele já fez. Agora, nós precisamos manifestar essa vitória nessa terra, nesse mundo de trevas. Nós precisamos manifestar essa vitória que Deus nos deu. E isso é feito através da fé. Aleluia! Essa que é a verdade. Sabe... Eu estava observando uma coisa interessante. Uma certa vez, um leproso chegou para Jesus e ele se prostrou, se prostrou diante do Senhor. E aí ele disse: mestre, se queres, bem podes purificar-me. Jesus foi curto e... Não, ele não foi curto e grosso, não. Ele foi curto, só curto. Na verdade, ele foi curto e doce. Ele disse uma coisa: quero. Aí em seguida ele disse: ser limpo. Pronto, acabou. Ou seja, o leproso, ele estava esperando saber qual era a vontade de Jesus para aquilo ali. Se realmente ele queria curar ou não. E Jesus corrigiu, disse: olha, eu quero ser limpo. E nós já sabemos que Jesus veio para destruir, para desfazer as obras do diabo. Sabe, em Atos capítulo 10, versículo 38, diz como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os enfermos ou todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, essa opressão maligna, dessa enfermidade, não é para você, meu irmão. Não combina contigo. Deus nunca planejou isso para você. Pelo contrário, Deus, ele providenciou a cura. Tudo que você precisa é tomar posse da cura. Sabe, Deus, ele é o Senhor absoluto, mas ele é Senhor daquele que o faz seu Senhor. Ou seja, Deus, ele manda, Jesus, ele manda, e se ele for o seu Senhor, você vai obedecê-lo. Tudo está debaixo, na grande verdade, debaixo das tuas decisões. Estou dizendo tudo em relação à sua vida. Então, pode vir situações adversas, pode vir dificuldades, ok? Mas o outro motivo para certas coisas acontecerem na nossa vida é porque muitas vezes nós tomamos decisões que não é a vontade de Deus. Deixa eu te explicar isso. Quando você nasceu de novo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus veio morar dentro de você. Veio habitar, veio estar dentro de você. E ele veio estar dentro de você para ter comunhão com você, para conversar com você e para te ensinar coisas tremendas de Deus e também coisas naturais. Sim, o Espírito Santo pode ensinar coisas naturais. Afinal de contas, o mesmo Deus que criou o sobrenatural, ele também criou o natural, ok? Então, ele veio, mas uma outra coisa que o Espírito Santo também veio, são várias coisas, mas uma outra tarefa dele é te guiar, te mostrar para que caminhos você tem que tomar, que caminhos você deve fazer, o que você deve fazer. O Espírito Santo, ele tem a solução para tudo. Ele te mostra qual é o caminho que você deve estar, e é aí que a gente erra. Eu estou me incluindo também. Por quê? Porque a gente faz o seguinte, a gente ouve todo mundo, menos o Espírito Santo.
A gente ouve o gerente do banco, a gente ouve o médico, a gente ouve o pastor, a gente ouve o cônjuge, a gente ouve os amigos, a gente ouve todo mundo. Mas não ouvimos muitas vezes a voz do Espírito Santo. E por não ouvir a voz do Espírito Santo, não poucos de nós tomamos decisões erradas com consequências funestas. Muitas vezes nós tomamos decisões que não deveríamos ter tomado e depois a gente tem que correr atrás do prejuízo, né? Ou seja, acontece conosco de acordo com as decisões que a gente toma, as consequências das decisões que nós tomamos. Recentemente, uma pessoa, ele perdeu uma quantidade significativa de dinheiro, uma pessoa que eu conheço, perdeu por conta de uma decisão errada. Por conta de uma coisa, uma decisão errada. E correndo atrás do prejuízo, glória a Deus, estamos crendo que vai mudar isso. Muitas vezes são coisas, às vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas vezes nós não cuidamos do nosso corpo. E por causa disso, doenças chegam. Doenças vêm. Por quê? Porque não estamos tomando as devidas precauções por conta de certos perigos que existem nesse mundo. Está entendendo? Sabe, Deus, ele fez a eletricidade, né? A energia. E a eletricidade é muito bom. Agora mesmo você está ouvindo essa ministração, essa mensagem, essa live. E uma das coisas que possibilita você ouvir essa live é justamente a energia que está correndo aí no seu aparelho ou no seu computador. Né? Então, a energia é uma coisa boa. A energia, ela acrescenta. A energia é uma coisa maravilhosa. Mas quando ela é mal usada, querido, ela mata. Ela fere, ela pode destruir quando ela é mal usada. A mesma coisa muitas vezes ocorre mal usada, mal utilizada. Amém? A mesma coisa pode ocorrer em outras áreas da nossa vida. Muitas vezes nós não cuidamos do nosso corpo, nós utilizamos mal o nosso corpo, não cuidamos dele. E não poucas vezes, sabe, a gente começa a pensar as coisas erradas, as coisas ruins, enchemos a nossa mente de coisas que, ainda que verdadeiras, mas são coisas que prejudicam a nossa saúde mental, que prejudica dessa forma, e aí a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, depressivo e tantas coisas mais. Por quê? Porque não cuida disso aqui, talvez não tem nada a ver com Deus. A grande verdade é que quem está no controle da tua vida é você, querido. É você, querida, é você que está no controle da sua vida. É você quem decide os destinos da sua vida. Está nas tuas mãos. Eu vejo muita gente dizendo, mas o futuro a Deus pertence. Não necessariamente. O futuro pertence a nós. Somos nós que decidimos o nosso futuro. Somos nós que decidimos como vai ser o amanhã. E por muitas vezes tomar decisões erradas, acontecem certas coisas conosco, e muitas vezes eu vejo pessoas falarem, é porque Deus quis, Deus está me provando, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. Muitas vezes são consequências de decisões erradas que você fez, ou que você deixou de fazer, porque quando você faz uma coisa, você tomou uma decisão para aquilo ali, não é verdade? Mas quando você não faz, também é uma decisão, então acaba sendo a mesma coisa. Acaba sendo do mesmo jeito. Pastor, Deus não está querendo que eu tenha um aumento de salário. Eu estou dizendo porque eu já ouvi isso. Deus não está querendo que eu tenha um aumento de salário, né? Porque Deus sabe todas as coisas, né, pastor? Deus sabe de coisas que a gente não sabe. Vai que ele aumente meu salário e eu me desvie. Eu disse, meu irmão, se dinheiro te desviasse, o diabo ia se certificar de você ter muito dinheiro para te manter desviado. Não, meu irmão. Talvez você não tenha um aumento de salário, não é por isso. É porque talvez você não esteja produzindo o suficiente para ter um aumento de salário. Talvez você não esteja trabalhando o suficiente para ter um aumento de salário. Ou, o principal, talvez o conhecimento que você tem,
te dá direito a esse salário que você recebe. Cabe a você usar a inteligência, aí sim, que Deus te deu. Essa inteligência fantástica que Deus te deu. E adquirir conhecimentos para, através disso, ter um salário maior. Sim, Deus, Ele te deu inteligência, te deu capacidade de raciocínio, de entendimento. Vai estudar. Vai adquirir conhecimento cada vez maior. Afinal de contas, se você faz o que todo mundo faz, teu salário será o salário de todo mundo. Se você quer ganhar como poucos, você tem que fazer o que só poucos podem fazer. Essa que é a verdade. Tudo isso, tá vendo? Eu estou mostrando de quem é a responsabilidade. É sua. É sua responsabilidade. É você quem decide. As suas decisões. Mas durante, centenas de anos, muitas pessoas pregaram: é Deus, é Deus, é Deus. É Deus que decide tudo, é Deus que faz tudo, meu irmão. Deus não faz nada nessa terra sem uma participação humana. Desde que Deus criou o ser humano, Ele nunca fez nada nessa terra sem uma participação humana. E pode ter certeza, Ele vai agir na sua vida, mas tem que ter a sua participação. Não, Deus não fará tudo por você. Deus fará tudo com você. Deus fará tudo junto com você. É você o parceiro de Deus nessa terra. É através de você que as coisas irão acontecer. Você. Por quê? Porque você é o parceiro. Por quê? Porque é você quem domina essa terra. Até mesmo para que Jesus pudesse agir como Ele agiu neste mundo, está lá nos evangelhos, né, contando a história de Jesus. Até mesmo para Deus agir nesta terra, Ele teve que se fazer homem. Ele teve que vir a essa terra e, como diz uma música antiga, virar gente. E ele se limitou a uma experiência humana para alcançar quem? Os humanos, que somos nós. Essa é a verdade. Está na terra. Está nas tuas mãos. A grande verdade, eu falei da outra vez e vou repetir isso. Se Deus controlasse tudo, se Deus estivesse no controle de tudo, você seria perfeito. Você não ia errar nada. Porque afinal de contas Deus não está no controle. Então quem está no controle, controla. Quem está no controle, controla tudo. Você seria perfeito, você nunca ia falhar. Você nunca ia errar. Todas as suas decisões seriam acertadas. Tudo aquilo que você fizesse seria acertadíssimo. Só tem um pequeno detalhe. Você seria um autômato. Você seria uma pessoa sem vontade própria. Você seria uma pessoa sem capacidade para decidir sobre a sua própria vida. Você seria assim. Mas Deus não quis isso. Deus entregou a você. E a decisão está com você. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Isso é de alguém que está no controle? Isaías capítulo 19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e se me ouvirdes. Quando está falando de ouvir, está se referindo a ouvir e praticar. Comereis o melhor dessa terra. Isso não é de alguém que domina, não. Não é alguém que está no controle, não. A grande verdade é que Deus te oferece o tempo todo, através da sua palavra, vida em abundância. Deus oferece a você, Deus mostra para você o tempo todo a vida. Olha, está aí a vida, mas a escolha, meu irmão, é sua. Uma das bênçãos maravilhosas que Deus nos deu é justamente o livre-arbítrio, a capacidade de decisão, a capacidade de decidir o que nós queremos na nossa vida, o que desejamos na nossa vida. Existem pessoas que nasceram em berço de ouro, como é que a gente pode dizer assim, né? Nasceu em berço de ouro e estudou e se esforçou e manteve o berço, a cama e tudo mais de ouro. Ou seja, ele se manteve na riqueza. Mas existem outras pessoas que nasceram em berço de ouro e quando assumiu o controle da própria vida, destruiu tudo e se tornou uma pessoa
completamente sem recursos financeiros. Porque não é o berço de ouro que determina como é o futuro. É o que você faz. Já outras pessoas nasceram pobres, nasceram sem nada. Pessoas que já foram abandonadas pelo pai, pessoas que foram abandonadas pela mãe, pessoas que já foram abandonadas pela família, mas elas foram lá, correram atrás, lutaram, fizeram a parte delas, Deus se uniu a elas e hoje vivem muito bem, confortavelmente bem. Porque não é como você nasce, é o que você faz depois que você nasce, que faz a diferença na sua vida. Pense nisso. Pense nisso. Não. Respondendo a pergunta, Deus não está no controle. É você quem está no controle. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não recebeu Jesus, eu vou te dizer uma coisa, é a melhor decisão da vida. É nascer de novo. Por quê? Porque você sai do reino das trevas para o reino da luz. Ah, pastor, mas eu tenho a minha religião. Eu vou para a igreja, né, de vez em quando. Né, eu creio em Deus. Deixa eu te dizer uma verdade, meu irmão. Ter uma religião não faz a menor diferença para Deus. Porque o compromisso de Deus não é com a sua religião. O compromisso de Deus é com você. O compromisso que Deus quer é com você. Então, hoje, você pode receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E assim adquirir, tomar o controle de volta. No caso, o controle passa a ser seu da sua vida. Através disso. Só que agora sendo guiado pelo Espírito Santo. E você, meu irmão, que já nasceu de novo, que já recebeu Jesus, mas que ainda não tem, ainda pensa talvez que essas coisas ocorreram porque Deus quis ou coisa parecida. Busque adquirir conhecimento. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja, não é a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade que liberta. O fato de estar na palavra de Deus que você é abençoado por si só não é garantia que você já foi. O fato de apenas, o fato de estar escrito na palavra de Deus que você foi abençoado, você realmente foi, mas não é garantia que haja manifestação dessa bênção na sua vida. Pronto, melhorou? É isso aí. Mas para que isso ocorra, você tem que ser livre pela verdade. Ande na verdade, viva a verdade. E sim, com certeza você viverá a própria vida de Deus dentro de você. Amém? É isso aí. Prospere e avance. Próxima quarta tem mais.